Bitcoin hoje passa grande parte do dia parado, assim como o mercado tradicional, depois de uma alta. E com isso a gente tem vários dados extras que vão ajudar a gente a entender se a tendência é um rompimento verdadeiro e passar a ter um respiro, um pullback ou uma reversão até, ou se a tendência é ter uma armadilha mesmo. Então a gente vai entender tudo agora. Fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. Então olha só, bem-vindo ao canal Vitor Modeste, deixa o seu like que é muito importante para mim, você já sabe. É o seguinte, dentro dessa lateralidade que a gente está vendo no Bitcoin, a gente vai primeiro aqui pegar a primeira referência. A primeira referência é a gente entender o range que está acontecendo no mercado. Isso aqui é bem simples e para você ver como o mercado está tratando tudo isso que está acontecendo de uma forma precisa. A gente tem um suporte importante aqui nos 18.500, sem dúvidas, tá? A gente tem um suporte importante lá em cima dos 24 mil, beleza? Se a gente descer mais, nós temos um suporte importante nos 22.500, tranquilo? E se a gente descer mais, nós vamos entrar em ranges cada vez menores, que é onde a gente vai chegar na nossa cereja do bolo aqui, que é entre 19 mil dólares e 19.500, tá? Que é esse range pequenininho que você tá vendo, eu vou deixar ele até de branco para você identificar melhor, para você entender quantas regiões nós temos aí brigando com o preço ao longo desses 112 dias que nós estamos de lado. Agora, para complementar, se a gente adicionar uma referência volumétrica aqui dentro desse período, vamos perceber mais dados ainda. Primeiro de tudo, é que a gente está tendo uma briga entre a POC, onde ela vai ficar, né? O ponto de controle vai ficar nessa região onde a gente marcou esse range branco, entre 19.000 e 19.500, ou se ele vai subir o nível para 19.500 até os 20 mil dólares. Então a gente tem uma região fortíssima dentro desse quadradão, se a gente for juntar tudo, 19 mil dólares, 20 mil dólares. $1.000 ali de diferença que estão captando um volume absurdo dentro desses dias de lateralidade. Até aí beleza, né? Então, olha só. A gente ontem, depois daquela alta, a gente parou exatamente nesse ponto nos 20.300. Se você for parar para pensar, nós estamos na diferença de volume aqui entre o volume grande e o volume menor aqui. Ou seja, o ponto de interesse máximo é essa zona do topo aqui desse volume. Passando isso aqui, a gente já fica com certeza com um volume muito menor, o interesse abaixa, e com isso a gente começa a ter outros alvos, e o próximo alvo, de acordo com o volume, seria 21.300, que também é uma região importante, tá? Então, a batalha toda agora vai ser dentro dessas regiões aqui. Primeiro, essa região, que eu vou deixar até maior aqui, amarela, de 20 mil dólares, a segunda, 19.500, a terceira, 19 mil, e a última lá embaixo, 18.600 dólares. Nós estamos brigando muito dentro dessa região. A gente sabe que conforme a gente está em níveis baixíssimos do Bitcoin, isso pode ser uma zona de construção de um suporte histórico para a gente. Então isso aqui a gente não vai descartar de nenhuma forma. Mas por que o mercado bateu nos 20.300 e parou? Primeiro de tudo, a gente teve uma alta, paramos na maior referência gráfica que nós temos, que é essa zona. Outra coisa que contribuiu também foi o índice de força relativa, que se você for descer nos time frames, você vai perceber que nós entramos aqui em regiões de sobrecompra. Então a força do mercado estava muito forte para a força compradora, o que leva a gente a ter um respiro e os indicadores darem uma certa equilibrada, tá? Até porque do próprio TRDR, nós entramos também num período lateral que indica, cara, vamos respirar um pouco e entender o que vai acontecer. Mas por que o mercado está respirando dessa forma? Nós temos algumas notícias falando, esse aqui fez o trabalho de uma análise de mercado aqui, do que pode acontecer sexta-feira, que vai sair dados empregatícios sobre os Estados Unidos, e por que isso é importante para a gente nesse momento. Vamos lá. Primeiro de tudo, essa mulher dirigente do Fed, falou que o núcleo do índice, ele saindo estável ou caindo seria um dado muito importante para a política monetária dos Estados Unidos e a decisão do Fed se vai aumentar muito ou não os juros, tá? Eles vão aumentar, mas a expectativa agora é se eles vão aumentar muito ou se vai aumentar pouco. Então a gente tem que ficar muito esperto nisso e com certeza os dados sobre a inflação saindo na sexta-feira estáveis ou caindo, isso aqui vai indicar para a gente que a situação realmente que o Fed está impondo de um cenário mais apertado em questão de juros, aumentando mais os juros para dar uma contraída na economia, a gente precisa ver o resultado dessa economia retraindo, tá? Então é isso que eles querem essa prova que tá recaindo, aí sim retraindo, aí sim seria excelente pra gente, meu cérebro tá muito acelerado hoje, eu tô comendo palavra. Então, o que a gente tem? Em relação ao mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, a gente tem um mercado muito forte, tá? Então o desemprego tá baixo, então a gente tá vendo simplesmente
alguns pilares sustentando essa inflação, que a gente precisa ver esses pilares se desfazendo aos poucos e mostrando uma retração na economia. É isso tudo que a gente precisa na sexta-feira. Por isso que o mercado, depois dessa alta, depois de algumas expectativas e uma caralhada, desculpa o termo, de reuniões do Federal Reserve essa semana, cara, todos os dias tá tendo alguém do Fed falando alguma coisa ou do FONC. Então pode esperar que todo dia vai ser uma emoção diferente, mas na sexta-feira vamos ter o ouro, a cereja do bolo, que é a taxa de desemprego saindo e o relatório de emprego, o payroll, saindo também. Então pode ser que a emoção fique para sexta-feira e atenção para sábado e domingo, como sempre, né? Início de mês, a primeira sexta-feira do mês é payroll saindo pra gente, tá? Então fiquem espertos. Agora, voltando pro gráfico, a gente precisa entender o que tá acontecendo com o DXY. DXY é a força do dólar. Se o dólar tá subindo, os mercados voláteis perdem força. Se o dólar está caindo, os mercados voláteis ganham força. Agora é o seguinte, a gente precisa sacar que a partir do momento que o DXY estava em formação de tendência de alta a se manter acima da região dos 50 pontos do RSI, e com essa tendência absurda e exponencial que ele estava criando, isso aqui pra gente, a gente precisa entender o seguinte, cada retração que ele teve, que foi uma falsa retração, que foram esses 3 casos aqui, pelo menos o terceiro está em construção agora, nós temos alguns topos falsos acontecendo que as pessoas acabaram esperando que, cara, agora vai ter uma retração, o mercado vai entregar uma queda maior e vai dar espaço, margem para os mercados voláteis crescerem de valor e voltar a ter algumas altas, que é o que a gente precisaria ter para realmente dar uma esperança para o mercado que está muito parado, a gente está no mercado de urso, tá? Então com isso aqui, nesse exato momento que a gente fez essa retração no DXY, você pode perceber que nós batemos exatamente aqui na região dos 50 pontos do índice de força relativa e já tivemos uma resposta. Ou seja, o mercado, depois de dar um porradão desse, ele vai se acomodar em resistências, vai se acomodar em suportes, porque nós temos dados pendentes para sair, como eu falei com vocês, nessa sexta-feira, até quinta-feira também temos mais dados aqui, ou seja, tem muita coisa para acontecer, muitas provas que o mercado precisa ter para abrir as portas e entrar mais capital no mercado, mas por enquanto a situação está bem interessante, tá? O Open Interest subiu muito de ontem para hoje, desses dias que a gente teve alta, e acabou que trazendo um respiro, um ar mais otimista para o mercado, mas a gente também sempre tem que tomar cuidado a partir do momento que no Bitcoin a gente se mantém dentro desse range volumétrico gigante que não vai achando que agora vai romper, porque nós tivemos vários rompimentos falsos. Se você for no gráfico de uma hora, você vai perceber quão falso foi os rompimentos que a gente teve anteriormente saindo dessa zona branca, tá? Essa zona branca foi a zona onde a gente teve maior volume e acontece que todas essas partes, nossa, agora eu risquei tudo errado, todas essas partes de baixo aqui, isso aqui foi pra gente um rompimento falso. Então vamos ficar esperto, com muita calma, e eu tô esperando um cenário muito mais favorável pra gente tomar qualquer decisão. Ainda mais que tá tudo muito acomodado nesse momento, mas o muito interessante que eu tô achando é a dominância das altcoins caindo. A gente está vendo o Bitcoin ganhando muito mais espaço, as altcoins segurando, mas a grande parte, a maioria, não está dando aquela explodida como a gente tem em pequenos pumps do Bitcoin, o que mostra que o mercado como um todo, ele está muito cauteloso, tá? Então agora é o momento que você para, reflete, entende o que está acontecendo e não toma nenhuma decisão sem pensar. E olha só, tá? Eu sei que provavelmente você aí já tem uma experiência grande com gráfico, já sabe analisar mercado, sabe tomar sua decisão, mas o maior problema é você sustentar uma decisão. Então, cara, o maior problema para você ter ganhos recorrentes é o emocional. Se você não controla o seu emocional, você não consegue ter ganhos consistentes com o mercado. É por isso que eu tô fazendo uma imersão ao vivo no Zoom, que vai te ajudar a resolver todos os problemas emocionais, vou te ensinar a controlar o seu emocional para você ter ganhos consistentes com o mercado. Porque não adianta nada você abrir uma posição e ficar preocupado, ficar ansioso e não saber controlar, cara. Você tem uma estratégia, por conta do emocional, você fica desesperado, fica preocupado com o que tá acontecendo, fica acordando de madrugada para ver cotação. Cara, isso aí você vai ferrar a sua cabeça e no final você vai fechar sua posição, você vai vendendo prejuízo, vai ficar desesperado e vai sair fora do mercado porque você tá com medo. Então, se você não controla o seu emocional, você não tem controle sobre a sua estratégia, você não tem ganho consistente no mercado. Então, primeiro link da descrição, cara, é 97 conto para você participar de uma reunião fechada, 2 dias, várias horas para eu te ensinar a controlar o seu emocional. Não perde, primeiro link da descrição, você faz sua inscrição, vai ser muito bem-vindo e a gente vai destruindo isso aí. Tamo junto, forte abraço e é nóis.